Fala galera, Arthur Henrique aqui e... Kleber aqui, ou como eu gosto de dizer, o MC Kleber. Fale com vontade. MC Kleber, tá com vontade. Boa, manda rima agora pra nós. Não, aí não. Mas o assunto hoje envolve uma coisa clássica, uma musiquinha clássica. Esse é o clássico dos clássicos. O que começou a cultura dos animes aqui no Brasil. A gente tá falando de que, MC? CDZ, ou, para os íntimos, Cavaleiros do Zodíaco. Galera, hoje estamos aqui para falar da continuação oficial de Cavaleiros do Zodíaco, chamada CDZ Next Dimension. Pra quem tiver em dúvida, depois da saga de Hades, o mangá não acabou. A obra acabou naquele final que deixa você, poxa, e o resto? O que tem depois da saga de Hades? Só para dar uma leve contextualização, galera, eu sei que muita gente acha que a continuação da saga de Hades acontece no filme Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu. E essa era a ideia original. Só que o que deveria ter sido uma trilogia de filmes acabou virando uma dor de cabeça para o autor Masami Kurumada, que começou a fazer ali o filme, desenvolvendo as ideias dele, só que aí a Toei Animation veio e começou a meter o dedo. Alterou a história, né? Alguns pontos. Alterou tudo. Tipo, cagou a história do filme. E aí ele, como é que a gente pode dizer? Ele não gostou muito. Aí por isso que CDZ Prólogo do Céu não teve continuação. Porque não era pra acabar daquele jeito. E era um projeto ambicioso, sabe? Ia ter... Foi gasto um bom dinheiro pra produção daquele filme, e como se ia ter trilogia. Íamos ter o final do Cavaleiros. E justamente numa época em que os filmes de anime não eram tão normais. Não era tão comum. Tanto que o filme Prólogo do Céu saiu em 2004, nem a saga de Hades estava totalmente animada ainda. O que acabou sendo um tiro no pé, porque confundiu muita gente. Ele acabou jogado no limbo, né? Vamos dizer assim. Jogado no limbo. Por quê? O Kurumada decidiu que aquele filme não era canônico, então não faz mais parte da cronologia. E em 2006 ele arretou-se e decidiu criar o mangá Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, que é a continuação pós a saga de Hades. Pra poder... Né? Não só continuar a história, mas para fazer algo que vem da cabeça dele, das ideias dele. Ali é o canon. Exatamente. Totalmente canon dele. E aí, galera, por que isso foi massa? Porque em CDZ Next Dimension a gente vai ver uma prévia da saga final que acabou de começar. Mas a gente não vai dizer ainda a vocês qual é o mangá. Fique aqui até o final desse vídeo que no final a gente vai dizer. Vale dizer, né? Qual é o último mangá agora o último mangá do último arco oficial de Cavaleiros do Zodíaco. Mas fica com a gente até o final. Vai dizer que talvez agora esse desenho tenha um final, realmente final. Não, vai ter, confirmado. Exatamente. Mas antes disso, vamos fazer uma recapitulação do Next Dimension para ver o que aconteceu, as consequências, o que levou a como está agora. Vamos lá. Next Dimension, né? Ele começou a se publicar em 2006 e acabou em 2024. Rapaz, olha, 18 anos. Cara, eu não vou mentir não. Eu descobri a existência de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension em 2016. Numa conversa com meus amigos, e eu fiquei tipo, caramba, Cavaleiros do Zodíaco tem continuação? E ainda não acabou, né? Ainda tá saindo? Ainda tá saindo. E aí eu não peguei tanto sofrimento quanto quem começou a acompanhar lá em 2006. Mas ainda acompanhei durante 8 anos. Vale lembrar que você pode pensar quantos capítulos ele teve pra ter esses 18 anos, sei lá, talvez uns 300. Era a ideia, nem 300, mas... Teve 118 capítulos. Por quê? Galera, basicamente o Kurumada, ele sofre de um mal que todos os mangakas sofrem. Isso, infelizmente. A gente sabe que a indústria de anime, de mangá, no Japão, é uma indústria muito, mas muito puxada. Ela cobra, né, muito, um preço alto pelos seus autores. E a maioria dos autores, eles têm problemas de saúde. O Eiichiro Oda mesmo, autor de One Piece, ele tem problema de visão. O Togashi, de Hunter x Hunter, ele tem problema nas costas, por isso que ele manda 10 capítulos de Hunter x Hunter de vez em quando. O próprio Kishimoto, quando ele terminou a serialização do Naruto, ele deu uma entrevista falando que ele não queria, isso ele tinha feito, acho que de 15 anos de publicação, ele tinha dito, olha, eu não quero pegar mais projetos semanal, porque vale lembrar, são obras semanais, One Piece, Hunter x Hunter são obras semanais. Né? One Piece hoje é a única que ainda mantém esse ritmo. É porque foi bom ter mudado, vale dizer que o formato, principalmente dos anos 2000 pra cá, ele passou por reformulações, e os mangakas hoje em dia, eles têm uma folga um pouco maior. Galera,
foi necessário. Pela saúde dos caras foi necessário. E mesmo agora, eles ainda enfrentam muitos problemas de saúde. E o Kurumada, justamente por ter sido um dos primeiros mangaka que começou a ter notoriedade, a ter referência. Da época do Akira também, né? Da época do Akira, pô. Da época do Akira Toriyama. Tanto que foi Cavaleiro do Zodíaco que popularizou os animes no Brasil. Uma dublagem incrível, que fosse não só traduzida e adaptada, a gente chama de localização. A animação nem se fala. Daí você já tira a importância dessa obra, não só para o Brasil, mas para o mundo. E só que o que acontece? O Masami Kurumada, ele tem problemas de coluna, ele hoje também está na idade mais avançada, mas ele, como a maioria dos mangakás, ele quer continuar não só fazendo o roteiro, mas também o desenho. Não é o, vamos dizer assim, o correto, mas o legal seria se eles não precisassem desenhar e escrever, porque aí força demais eles. Exato, é como a gente mesmo tem nossa opinião aqui, a gente entende o cara, é a obra dele, ele quer finalizar, foi ele que começou. Tem um traço dele. Mas ele podia só ficar no roteiro e passar o desenho para alguém que tem o mesmo traço que o dele, ou parecido com o dele. Um exemplo disso foi o autor de Lost Canvas. Não só isso, mas um outro exemplo também, e atual, é que na saga nova, ele entrou em colaboração com a artista... Vicente Show. Isso, então ajuda, né? Ele, como você disse, quantos anos ele tem? O Kurumada, hoje eu não sei, mas eu sei que ele já passou de 70. Olha, a última vez que eu tinha visto ele tá em 74, Vamos 76. torcer pra ele conseguir terminar o arco final. Acho que foi a coisa que eu acho que o pessoal tava mais preocupado, que assim, ele demorou 18 anos pra acabar o Resumindo, Next Dimension. você tá preocupado com que a pessoa viva? Não, você quer que a pessoa termine o arco de Cavaleiro do Zodíaco, mas beleza. Isso me lembra... Isso que é fã. Isso me lembra o autor de Berserk, e faleceu, é o meu problema. Miura. Ficou todo mundo traumatizado depois dessa. Mas galera, fazendo um resumo aqui do que acontece em Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension. Quando termina a saga de Hades com o Seiya machucado. Exato. E nessa saga a gente vê que o Seiya, ele tá debilitado, tá de cadeira de rodas, porque a espada de Hades, quando foi cravada nele, quando a espada de Hades foi cravada no Seiya, passou uma maldição pra ele que deixou ele num estado catatônico. Ele fica meio vegetativo e a espada ela não para de avançar, né? Ela tá indo até o coração. Exato, porque a espada física foi retirada, só que ficou como se fosse uma espada invisível que continua avançando até chegar no coração do Seiya. E hoje quem cuida dele é a Athena. A saúde, cara, o Seiya é um coitado, né? Que a gente reclama que alguns protagonistas apanham. O Seiya, ele é visionário. Se ele não casar com ela no final da obra, é o estilo. Não, o Seiya é saúde, nossa senhora. Tem mais de 40 anos nessa brincadeira, pô. Meu amigo, eu acho que o cara merece o título de maior gado do mundo, mas tudo bem. Olha, é a Athena, eu não vou dizer que ele tá errado. Eu digo, meu irmão, não vale não. Antes ele tivesse se agarrado lá com aquela pirrada do início da série, do orfanato. Podia ser também, né? Mas enfim, galera, vamos deixar a brincadeira aqui de lado, porque senão a gente vai ficar resenhando. O plot da história seria salvar, alguma forma de salvar o Seiya. Dessa vez, o que acontece? Athena quer salvar o Seiya. E ela, junto com os outros cavaleiros, vão pedir ajuda à deusa Artemis. Ou melhor dizendo, ela, junto com o Shun, vai pedir ajuda à deusa Artemis para conseguir voltar no tempo, para a Guerra Santa de 200 anos atrás, para conseguir quebrar a espada de Hades durante aquela Guerra Santa, para impedir que no futuro o Hades consiga colocar essa maldição no Seiya. Olha, tudo isso por um humano, né? Tudo isso por um humano. Não se importar com esse humano. E se liga que isso vai ser importante. E aí o que acontece? Lá, quando ela encontra a irmã dela, as duas têm o primeiro confronto, só que a Artemis, por amar a Athena, diz a ela que ela não tem esse poder de mandar alguém para o passado. E aconselha a Athena a procurar o deus Cronos, que é um deus sem forma, que ele parece uma galáxia inteira, que eu já adianto, pra mim vai ser o boss final da série. E ela vai lá junto com o Shun pedir ajuda pra Cronos, que acaba atendendo ao pedido dela, porque tem seus próprios planos, e manda ela e o Shun pra Guerra Santa de 200 anos atrás. Dá pra dizer que ele tem a troca equivalente. Ele diz A assim, troca equivalente. olha, você vai, você tem que dar outra troca, você tem que dar a sua vida. Não foi nem isso. Ele só mandou. E aí tem uma malandragem ali. Tem uma malandragem que a gente ainda vai descobrir. Aí ela vai. E aí, galera, vai ela e o Shun. O que acontece? Vamos embora. Enquanto isso, o Olimpo se enfurece. Por quê? Porque a Athena está quebrando as leis de espaço-tempo. E aí, a Calypso, que é a líder do exército da Artemis, manda um anjo caído chamado Ícaro, que é aquele que a gente vê lá no filme Prólogo do Céu,
pra, né, dar cabo do Seiya. As ideias aí, ó, se juntando. É porque o Prólogo do Céu tem muita ideia do Kurumada, que ele tá aplicando agora. Mas como foi feito? O problema é que as coisas que a Toei fez, como por exemplo, deixar o Seiya no estado todo lascado. O Seiya não fica assim. Ele tá catatônico, mas a gente vai ver mais pra frente que ele vai voltar. E aí beleza. Nisso, os outros cavaleiros acabam enfrentando esse anjo Ícaro, que concorda em esperar até eles curarem o Seiya pra lutar contra eles no auge. É porque vale uma ressalva, no começo da série ter falado isso, o Seiya tem 3 dias de vida. Exato, eles falam isso. São 3 ou são 4, né? Não, 3, são 3 São 3 dias de vida. Que é o tempo que inclusive, eu achei engraçado que eu fiquei, rapaz, os 3 dias de vida na Mekuzei, né? E, poxa, não acaba nunca. Pelo amor de Deus, não dá. Mas como envolve viagem no tempo aqui, a gente vai dar um desconto. Descontozinho de leve. Nisso, os outros cavaleiros vão atrás de Atena e Shun pra ajudar eles no passado. Só que, galera, o que acontece no passado? Então, não tá por isso tão fácil, né? Vê a treta. Primeiro, vão ter que enfrentar as forças de Hades, que estão atacando o santuário. Ao mesmo tempo que vão ter que enfrentar os cavaleiros do santuário, que justamente por eles serem do futuro, o cosmo dele tem uma leve diferença. E aí os cavaleiros não reconhecem eles como parte do exército de Atena. O que tornaria eles meio que inimigos. O que, justamente, fica aquela dúvida. Aí Será fica que eles são espiões? Será que eles não são? Será que são do exército de Hades? A gente não pode nem culpar, coitado. E aí, galera, no meio dessa confusão todinha, os caras estão sozinhos, tendo que enfrentar todo mundo. E isso que é interessante, porque você lembra que a gente disse que o Cronos ia fazer uma malandragem com a Atena? Você lembra do que ele faz? Então, a Atena vira um bebê. A Basicamente. Atena... Coitada da Atena, velho. É Saori, velho. Ó, o Kurumada soube botar um plotzinho ali, viu? Ele Foi soube. interessante. A Atena, ela volta a ser criança e, à medida que as horas vão passando, ela vai crescendo até chegar na fase adulta. Só que, qual é o problema? No meio dessa guerra santa que está acontecendo, a gente conhece o antigo o Cavaleiro de Pégasus, Daquele tempo, né? daquele tempo. Tema de Pégasus, que é, pra quem tiver curioso aí, é o tema lá de The Lost Canvas. E aqui eu acho interessante a gente explicar por que o The Lost Canvas não é canônico. Tem uma certa diferençazinha, né? Porque... Como é que pode dizer? É uma boa briga que tem a fanbase de Cavaleiros. Muitos amam o Cavaleiro de Lost Canvas, defende coincidente. Pra mim, é um dos melhores spin-off. É o melhor spin-off do CDZ. Mas e tem aqueles fãs fervorosos que reclamam por fato dele não ser canônico. Galera, basicamente é o seguinte. O Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, foi feita pela assistente do Masami Kurumada. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é muito competente. Ela tem o traço muito bonito. Na minha opinião, em alguns momentos, até melhor do que o próprio Kurumada. Tanto que eu falei aqui mais cedo que, por mim, o Kurumada poderia ter ficado só no roteiro do CDZ e deixado o traço com ela. Só que não foi o caso que aconteceu. Teria sido uma boa jogada. E aí, lá em 2006, quando o Kurumada começou a fazer o Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, ele deu permissão para essa assistente dele desenvolver o mangá CDZ The Lost Canvas, que basicamente seria uma história paralela do CDZ Next Dimension. Basicamente, o que acontece? Duas versões, vamos dizer assim. Ela vai pegar a base do Cavaleiro do Zodíaco Next Dimension e dar a visão dela. Tanto que os Cavaleiros de Ouro do The Lost Canvas não tem o mesmo nome, nem a mesma personalidade, nem a mesma aparência dos Cavaleiros de Ouro do CDZ Next Dimension. Tem algumas partes, como por exemplo, a Lone ser o receptáculo de Hades, o fato de Tema ser o Cavaleiro de Pégasus, mas tem muitas diferenças. Algumas particularidades, né? Mas a maioria... Algumas particularidades. Eu pessoalmente prefiro The Lost Canvas, mas tudo bem, né? Um consenso, vai. O consenso. E aí, galera, só que o Next Dimension também é muito bom. Até porque, no meio dessa confusão todinha, como se já não fosse problema suficiente, os caras têm que enfrentar o exército de Hades, tem que enfrentar a galera do santuário, e tá nesse maior pega pra capar. Lá no futuro, o Olimpo começou a se enfurecer. Que a deixa justamente para o arco final. Exatamente. Essa parte do Olimpo a gente vai ver mais pro final do Next Dimension. Mas aí, galera, essa viagem no tempo que a Atena fez, mandada por Cronos, causou uma quebra de um selo que estava intacto desde o início dos tempos. E agora vem o que pra mim é um bom plot twist. É um bom plot twist e é um dos melhores um dos melhores, como eu posso dizer, um dos melhores arcos da saga Next Dimension.
Meus pontos aqui. Eles liberam o que eles liberam? Liberam um Cavaleiro de Ouro. Exatamente, galera. O 13º. Existia um 13º Cavaleiro de Ouro, chamado de Cavaleiro de Serpentário. E esse cavaleiro, ele era mais poderoso do que os outros 12. Até porque ele conseguiu alcançar o chamado nono sentido. Então, irmão, os caras sempre querem aumentar o poder, bota mais um sentido, bota mais um sentido. Se no Dragon Ball o cabelo muda de cor, o Luffy vai ganhando os Gears e tudo mais. O Cavaleiro do Zodíaco tem não sei quantos sentidos. Eu lembro da época, dá pra lembrar da época que o C tava despertando o sexto. É. Tá indo pro nono. Ali ainda tava de boa. Ali ainda tava de boa. Vamos pro nono, tá bom. Enfim, galera, esse cavaleiro despertou o nono sentido, que é um cosmo que já beira ali o cosmo divino dos deuses. Porque, pra quem não sabe, existe uma origem oficial do universo de Cavaleiros do Zodíaco chamada de hipermito. E lá explica que os deuses atuais, eles despertaram um poder chamado de suprema virtude, que foi o que deu a eles o cosmo divino. Esse Cavaleiro de Serpentário, ele, ao despertar o nono sentido, ele chegou a ficar beirando ali o cosmo divino. E nisso, ele começou a fazer muitas coisas e a se achar um deus. E por isso, a galera lá na época reclamou com Zeus, no caso Hades, principalmente porque ele estava ressuscitando os mortos. E aí Zeus foi lá e já viu que o cara estava querendo se achar demais, foi e selou ele. Dá pra dizer que é um bom contraponto com os próprios deuses das mitologias originais, né? Exato. Porque os deuses, é bem bom lembrar isso aí, porque os deuses, até em outras formas de mitologia, dá pra citar a mais famosa, seria o God of War, que eles trazem. Os deuses, eles não gostam que se achem mais do que eles, né? Isso é um consenso em todas as obras, né? Todas as mitologias. E eu acho legal ele realmente trazer essa ideia também. O Kuromato, ele traz só mitologia, mas não porque isso é verdade. E ele traz, do jeito dele, as ideias de uma forma muito boa, na minha opinião. Tu acha também? Eu gosto das ideias. Alguns, eu procurei algumas opiniões contrárias também, que é bom, né? Alguns fãs reclamavam porque era como se ele estivesse repetindo o roteiro. Mas é clássico, pô. Clássico que a gente releva. E eu acho que assim, o time tá ganhando, ele não vai mexer, né? A essa altura do campeonato, ele só quer terminar essa história. É aquele ponto, ele quer terminar a história que ele iniciou. Até porque, eu não sei se tu sabe, o Cavaleiro do Zodíaco Next Dimension não tava nos planos do Kurumada. Depois da saga de Hades vinha a saga do Céu. Só que justamente por o filme ter flopado, por ter tido muita coisa que a Toei meteu o dedo ali, o que acabou estragando um pouco, ele decidiu fazer esse mangá para corrigir esses erros, o que pra mim foi muito acertado. Ele passou. O outro ponto que é negativo é que ele acabou passando muito tempo, né? Eu acho que se ele tivesse demorado menos, né? Talvez. O que a gente esqueceu, a gente inclusive ia falar, acabou mudando o foco, é que ele tem problema de coluna. Então, ele não pode ficar escrevendo, fazendo desenho com frequência. Por isso que ele esperava os momentos em que ele estava assim, melhor, para poder ir lá e fazer. Por isso que demorou tanto tempo. Teve hiato em que ficou 3 anos sem lançar capítulo de CDZ Next Dimension. De 2016 a 2020 mesmo, não lançou. Voltou a lançar em 2020, aí depois continuou, 2021, 2022, conseguiu, lançando cerca de 6 a 8 capítulos por ano. Até acabar a obra, né? Então, fazendo um resumo do apanhado geral, a gente vai se entender bastante, mas o apanhado geral até o final da história, eu não acompanhei tanto, você que acompanhou mais. Eu li. O que acontece até, vamos dizer assim, até o perto do final? Galera, resumindo, o Cavaleiro de Serpentário, quando eu digo que ele foi selado, ele não só foi selado, ele foi selado, a constelação dele foi apagada e a casa dele foi destruída e ele foi apagado da memória de todo mundo. Ninguém sabia da existência dele. Você não existe. Quando o Cronos mandou a Atena pro passado, que causou essa distorção no espaço-tempo, esse selo foi rompido. E aí a constelação de Serpentário voltou, a casa dele voltou a se reerguer e o Cavaleiro de Serpentário estava voltando. E nesse momento é interessante porque a gente vê a alma do antigo Cavaleiro de Serpentário tentando se apossar do corpo do cara que seria o Cavaleiro de Serpentário daquela época. E no meio dessa confusão toda, galera, basicamente os cavaleiros estão no meio de um turbilhão, enfrentando as forças do santuário e enfrentando o exército de Hades, enfrentando o Cavaleiro de Serpentário, que está vindo cada um com seus objetivos. E dentro das próprias forças do santuário, a gente vê que eles estão muito desfocados naquela guerra santa. Até mesmo a Atena daquela época ainda não apareceu, por um motivo que vocês vão descobrir mais pra frente. Entendeu? Então foi uma algazarra da bexiga. Do jeitinho que a gente gosta. Confronto, luta, tem muito plot twist interessante. As armaduras? Muito. Tem conceitos muito bons.
E tudo isso prepara o terreno pro Arco do Céu. Por quê? Como todo mundo já deve imaginar, né? Eu vou dar agora um baita spoiler. Eles conseguem cumprir a missão, eles voltam, só que quando eles voltam, eles vão ser punidos pelos deuses do Olimpo. Por quê? Diferente da guerra de Atena contra Hades e contra Poseidon, Atena, vai ter que enfrentar o Olimpo. Ela nunca enfrentou o Olimpo nunca nem ligou pra ela. Sendo que agora ela quebrou as regras. Por ela ter feito aquela atitude, ela ter tomado, ela quebrou as regras e aí ela vira alvo, né? Isso é interessante porque nos outros arcos a gente fala, mas já teve guerra contra Hades, já teve contra Poseidon. Agora não. É o Olimpo tudo. Ela tá indo enfrentar uma galera que ela nunca peitou, porque nunca nem teve condição. Sendo que ela e os cavaleiros vão receber uma punição justamente pelo que fizeram. Nisso, o Seiya volta. Inclusive, eu lembro quando saiu o capítulo que ele tinha voltado, notícia em tudo que é canto. Exatamente. Porque nunca foi tão falado. Foi mais de 18 anos, porque o arco de Hades no mangá acabou em 2004. Ou seja, o Seiya ficou ali catatônico por 20 anos. 20 anos e catatônico. 20 anos. Tipo, e aí, vai acordar, não vai? E aí, galera, quando ele voltou, foi, uma explosão na comunidade. Sendo que o que acontece? Como forma de punição, por tudo que aconteceu, o deus Apolo sela na verdade não sela, né? Ele tira as memórias de Atena e de todos os seus cavaleiros. Assim, um não lembra mais do outro. Eles não sabem quem são. Seria como se eles fossem só desconhecidos ou pessoas normais. Exatamente. Não é um spoiler, mas um vislumbre que dá pra ter nesse arco novo seriam realmente eles andando e tudo mais, e eles agindo como desconhecidos. Exato. Quem pega desavisado não vai entender nada. O mangá Next Dimension termina assim. Sendo que agora, como eu falei, o mangá Next Dimension acabou em 2024. Agora em 2026, mais especificamente, 3 semanas atrás, começou a última saga de Cavaleiros do Zodíaco, última oficial, chamada Cavaleiros do Zodíaco Tekai Hen, ou seja, Cavaleiros do Zodíaco Saga do Céu. A gente vai ver agora... Um grande anúncio, né? E o Kurumada tá lá. E o Kurumada tá lá. A gente viu... o que a gente vai ver agora é a Atena tendo que enfrentar os deuses olimpianos. E eu já vou dar um pequeno spoiler pra vocês. O Arco do Céu já começou muito interessante, porque a gente tá vendo as consequências de tá todo mundo sem memória, todo mundo sem poder, e a Atena, por ser justamente a deusa da Terra, o cosmos dela não está envolvendo a Terra, o que está trazendo umas consequências bem pesadinhas, o que vai acabar contribuindo para o julgamento dos deuses do Olimpo. E aí, galera, eu digo a todo mundo, vá ler. Vale muito a pena. Se você tem algum carinho pro Cavaleiro Zodíaco, tenta buscar. Eu acho que vale a pena essa conclusão de arco pra você mesmo, né? E Cavaleiro Zodíaco, como você disse, é clássico, é bom, mudou. Nostalgia. E é o finalzinho, pô. Não custa nada, é o final da história. Final da história. Galera, é isso. Um abraço pra vocês. A gente se vê aqui nos próximos vídeos. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco. É um tema que a gente gosta muito. Ativa o sininho, deixa o gostei. Se você receber o vídeo e não tiver a fim de ver, você não vê. Mas se tiver a fim de assistir, vai lá, diz o que você achou, diz como a gente pode melhorar. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.